Bom dia, quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós estudaremos a escrita como registros de memória. Na nossa aula anterior, em vez da escrita como registro de memória, nós vimos alguns objetos da cultura material. Nós vimos o exemplo, por exemplo, de conchas, de vasos de cerâmica, como registros de memória. Hoje nós veremos a escrita. Como todos nós sabemos, um sistema de escrita é muito importante para toda e qualquer sociedade, porque a escrita faz registros importantíssimos relacionados à cultura, relacionados à religião, relacionados ao modo de vida e até mesmo relacionada aos conhecimentos daquele povo. Por algum tempo no mundo, as pessoas não conheciam nenhum tipo de escrita. Esse tempo, que é um tempo bem remoto, ficou conhecido como pré-história. E a partir do momento em que os primeiros humanos começaram a criar um sistema próprio de escrita, começa-se assim o período conhecido como a própria história. Então não esqueçam, pré-história é aquela em que o ser humano ainda não tinha o domínio da escrita. E hoje nós estudaremos alguns tipos de escritas antigas, que foram muito importantes para muitas sociedades antigas, porque por meio dela, por meio dessa escrita, eles expressavam seus sentimentos, expressavam como era o seu dia a dia e principalmente expressava a sua religiosidade. Eu destaquei aqui para vocês 4 tipos de escritas que existiram no nosso mundo. O primeiro, e que foi uma escrita considerada muito importante, foi a escrita cuneiforme. Essa escrita, ela foi desenvolvida por um povo chamado de Sumérios. E ela recebe esse nome de cuneiforme porque eles faziam em placas de argila símbolos usando uma espécie de cunha. Então, os instrumentos que eles utilizavam para fazer aqueles símbolos era uma espécie de cunha, de foice, por isso que recebeu o nome cuneiforme, certo? A nossa próxima escrita, que eu destaquei aqui para vocês, é a escrita dos hieróglifos. A palavrinha hiero quer dizer sagrada e glifos quer dizer símbolos, ou seja, uma escrita sagrada, símbolos sagrados. Essa escrita, ela foi desenvolvida pelos egípcios e também era feita por meio de símbolos. Eles desenhavam, por exemplo, uma vaca. Então, ali, aquele desenho representava a palavra vaca. Eles faziam o desenho de uma mão. Então, representava ali o nome mão, a palavra mão. E como o próprio nome diz, essa escrita ela era considerada sagrada. É tanto que tinha as pessoas que sabiam fazê-la, que sabiam dominar. Apenas os sacerdotes e também uns profissionais chamados de escribas. Essa escrita ela era feita em templos e também em túmulos, certo? Uma escrita bem parecida com a dos egípcios era a pitógrafa, que era a escrita dos maias. Pito quer dizer figura e glífica também quer dizer símbolos, ou seja, era uma escrita por meio de figuras, por meio de símbolos. Eles também faziam desenho de alguma coisa para representar uma palavra. Por exemplo, desenhavam uma casa para representar a palavra casa. Essas duas escritas, elas eram bem complicadas para representar palavras abstratas, como por exemplo, saudade, dor, amor. Aí você diz, mas professora, ela poderia representar amor com o coração. Não, porque o coração já representava a palavra coração. Então, eles tinham grande dificuldade para representar essas palavras abstratas. E esse povo aqui, os maias, eles viveram aqui na América antes da chegada dos portugueses. E até hoje há vestígios dessa escrita. Outra escrita desenvolvida, que para a gente é a mais importante, é o alfabeto.
a escrita desenvolvida pelos fenícios. Só que esse alfabeto aqui ainda é diferente do que nós usamos hoje. Inicialmente ele só tinha 22 símbolos, eram apenas as consoantes. Só bem depois foi que os gregos eles aperfeiçoaram esse alfabeto, criando também as vogais. É o que a gente chama hoje de alfabeto fonético. Esse que nós utilizamos no nosso dia a dia, para responder nossas atividades, para copiar um texto. Eu coloquei aqui a imagem para vocês dos dois tipos de escrita. A escrita que utilizava o símbolo, tá vendo? Que era a escrita cuneiforme, a escrita dos egípcios, dos maias. E coloquei aqui o nosso alfabeto, que é por meio de letras, certo? Então, nosso alfabeto ele é composto por letras, consoantes e vogais, tá bom? Um alfabeto bem mais desenvolvido, né? Que a gente já pode escrever, por exemplo, palavras abstratas. Então, todos esses tipos de escritas aqui, por mais que não sejam mais usados hoje em dia, mas foram muito importantes e são muito importantes porque eles são como registros de memória, né? Nos faz entender melhor como era a vida, como era o cotidiano das pessoas de antigamente, tá certo? Tia Denise agora vai fazer uma atividade com vocês. Bom, pessoal, para dar continuidade e para vocês fixarem melhor o conteúdo, eu quero que vocês peguem o livro de história de vocês, abram na página 36 e façam a leitura do texto da página 36, tá bom? Então, dê uma pausazinha e faça a leitura. Pronto, agora voltando, você vai colocar na página 37 que tia Denise vai fazer de forma coletiva a atividade. Então, já pegue o seu lápis e a sua borracha para você também respondê-la. Começa da 7ª questão, que diz assim: relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que a desenvolveu. Então, aqui nossa primeira escrita, o hieróglifo. Quem desenvolveu essa escrita? Maias, egípcios ou sumérios? Nós vimos que foram os egípcios. Então, nós vamos colocar aqui no quadrinho dos egípcios a letrinha A, tá certo? Egípcios, coloca a letrinha A. Quem desenvolveu o sistema de escrita cuneiforme? Nós vimos que foram os sumérios. Então, você vai colocar a letrinha B. E por último, nos restou a terceira escrita pictóglifica, que quem desenvolveu foram os maias. Aí você coloca a letrinha C. Então, a nossa sequência ficou assim: C, A e B, tá bom? A 8ª questão diz assim: observe as imagens abaixo e faça o que se pede a seguir. Então, nessas imagens, nós temos a escrita suméria, a escrita egípcia, ambas com símbolos, e o nosso alfabeto, nossa escrita do alfabeto, que nós temos a palavrinha boi, sol, ir e água. A partir dessa observação, vamos responder. Letra A. O que os dois primeiros tipos de escrita representados na imagem têm em comum? Esses dois tipos de escrita aqui, eles têm em comum. O que eles têm em comum? Ambos são utilizados símbolos. Então, ambas as escritas, tanto a escrita suméria como a egípcia, eles utilizavam símbolos. Então, vamos colocar assim, ó, as duas formas de escrita utilizam símbolos. Certo? Então, nós vemos que as duas escritas, tanto a escrita suméria como a egípcia, utilizavam símbolos. Aqui na mesma página,
nós temos a letra B. A letra B, tia Denise não quer que vocês façam. Nós vamos fazer ela apenas quando nós retornarmos para a escola, tá certo? Bom, essa é a nossa atividade, essa é a nossa aula. Espero que todos tenham compreendido os tipos de escrita e a sua importância, tá certo? Então, foi isso. Bons estudos a todos e até a próxima.